Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está começando o seu dia aí, logo cedinho, gravando vídeo aqui de casa. Lembrando que eu ainda estou decidindo aqui. Primeiro eu ia me mudar, depois eu não ia mais me mudar, ia organizar aqui. Agora acho que eu vou me mudar já. Então estou definindo aqui, tô num cenário caseiro aqui na minha casa. Mas vamos falar sobre o novo técnico do esporte, porque ontem, de forma surpreendente, mas porém de forma muito positiva, o técnico Antônio Oliveira acabou sendo anunciado como demitido, né? Foi anunciada a sua demissão do Esporte Clube do Recife. Inclusive, eu já quero começar o vídeo falando que o Vene Casagrande, que é um jornalista de muita credibilidade aqui no nosso país, ele cobre muito o Flamengo. Porém, ele traz várias informações de outros clubes. Ele trouxe a informação que o esporte vai pagar uma multa para o Antônio Oliveira de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais por 20 dias de trabalho. Isso, só para a gente começar a falar do técnico, só para você entender, isso aqui dividido por 20 dias é o melhor emprego do mundo. Por isso que eu digo, o esporte é maravilhoso. Dá 300 mil reais por dia. Ele ganhou 300 mil reais por dia, o Antônio Oliveira. Coisas do futebol e coisas do esporte. Prejuízo de 6 milhões que poderia ter sido utilizado aí para comprar um jogador melhor, para investir no CT, enfim. Esse é o esporte que a gente tá vendo aí, né? Tá queimando dinheiro. Havia até o Linésio falando do Nerd Futebol, dizendo, pô, acho que o Yuri Romão deve ter encontrado petróleo na ilha, só pode isso. E realmente, cara, é uma analogia até interessante. Mas o Antônio Oliveira sai, né? E agora a gente volta os nossos olhos para os candidatos a novo técnico do esporte. E dois nomes aparecem como favoritos para assumir o esporte, tá? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, ajuda a gente aí, tá? Se inscreve aqui no canal, a gente tá acompanhando tudo. A informação da demissão do técnico do esporte saiu ontem, a gente já trouxe para vocês a informação, né? A gente já atualizou vocês na hora. E hoje promete ser um dia de muitas informações também, a gente vai trazer muitos vídeos aqui. Mas o que é que acontece? Dois nomes aparecem à frente ali como novo técnico, favoritos ao novo técnico do esporte. O primeiro é o Daniel Paulista. O Daniel Paulista, que hoje ele é técnico do Remo. O Daniel Paulista, você sabe muito bem, né? Ele foi ídolo do esporte. Ele é ídolo do esporte. Não muda a história dele. Ele é ídolo do esporte, foi campeão da Copa do Brasil, inclusive o CT que existe do esporte. Foi comprado o terreno graças à venda do Daniel Paulista. Pouca gente lembra disso. Então é um jogador que tem uma história muito bacana no esporte e já foi técnico do esporte, porque ele era auxiliar antes do esporte. Antes do César, era o Daniel Paulista, naquele auxiliar fixo do clube. Aí, em alguns momentos, ele assumia quando os técnicos eram demitidos, só que ele chegou a assumir de forma interina o esporte. Só que acabou que ele não deu certo, foi demitido, seguiu sua carreira, passou por alguns clubes, fez alguns trabalhos interessantes, né? E hoje é um técnico muito mais maduro. E as informações que chegaram ontem é que o Daniel Paulista é o nome preferido do presidente Yuri Romão. Porém, eu entrei em contato ontem à noite diretamente com o Daniel Paulista. E a resposta do Daniel Paulista foi o seguinte, ó. Boa noite, amigo. Isso eram às 6h17, tá? 6h17. Não houve nenhum contato. Né? Já estou respondendo a alguns amigos que realmente o esporte não entrou em contato comigo. Então, conversei com ele até ontem à noite. O esporte não tinha entrado em contato com o Daniel Paulista. Né? Talvez depois disso o contato tenha sido feito, negociações tenham sido abertas, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não tem nada ainda, e até às 18h17, que foi o horário que eu falei com ele, também não tinha nada com o Daniel Paulista, também era muito recente, o Antônio Oliveira ter sido demitido há poucas horas, então não sei se o esporte fez algum contato, mas naquele momento o Daniel Paulista não tinha sido consultado, tá? Outro nome, esse outro nome, e aí eu já acho esse outro nome também um bom nome, tá? Mas eu não tenho informações de contato, eu vou começar a apurar, inclusive, no dia de hoje. Por isso que é bom você se inscrever para você não perder nada. Aqui no canal, dá o like e tem um botão chamado hype, porque esse botão vai fazer o vídeo subir, ficar em alta. Tem um botão hype. Quando você dá o like, aparece o botão hype, já ajuda a gente. Jair Ventura. O Jair Ventura é um outro nome que aparece como forte, tá? E eu acho que esse é um excelente nome, porque é um técnico que ele é acostumado a esses problemas, a salvar times, né? Já salvou Goiás, Atlético Goianiense, acho que ele já salvou também o Juventude, acho que ele, não sei se ele chegou a salvar o próprio Sport, pouca gente não lembra, mas em 2020,
para mim foi o pior time que o Sport já teve com Dalberto e companhia. Ele consegue salvar aquele time do rebaixamento. Um campeonato difícil, sem torcida, sem investimento, na pandemia e tudo mais. Foi um campeonato bem complicado. O Jair Ventura fez um bom trabalho. Depois ele foi demitido, né? Porque os reforços não chegaram. Sempre aquele mesmo problema, né? Que cai na conta do técnico, né? A diretoria não faz as contratações e o técnico se ferra, né? Mas é o nome que aparece como forte também. Até o momento eu não fiz apuração sobre esse nome, tá? Então vamos aguardar. No dia de hoje esse nome pode vingar, né? Esse nome, o Jair Ventura, ele está trabalhando no Avaí. Hoje ele é técnico do Avaí. Inclusive, só para ver aqui como é que tá a classificação Série B, só para a gente não ficar nas minhas palavras aqui. O Avaí, nesse momento, é o 9º colocado. Mas a Série B está muito equilibrada, né? Ele é o 9º colocado a 2 pontos do G4. Né? Então já chegou a figurar no G4, hoje não está mais no G4. Então, assim, tá bem equilibrado. O próprio Remo, que passou praticamente a Série B inteira no G4, hoje é o 6º colocado. Mas a diferença para o G4 é 1 ponto. Só perdeu um jogo do Daniel Paulista na Série B. Então, assim, tá, tanto o Jair quanto o Daniel fazem campanhas interessantes na Série B. A diferença para mim do Jair para o Daniel é uma só. Tá? O Jair tem mais experiência na Série A e o Jair ele já vivenciou problemas que o Sport vive hoje, de salvar times do rebaixamento. Apesar que a do Sport eu acho que seria o maior desafio da carreira do Jair Ventura, pelo momento que o Sport vive, pela posição que ele está e pela quantidade de jogos que já foram feitas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma situação muito complicada, né? Seria com certeza o maior desafio de Jair Ventura. Sei que vocês estão preocupados com isso, estão ansiosos para saber isso, mas até ontem à noite não tinham sido feitos aí, eu dei uma apurada com relação ao Jair, ao Mariano Souza, e até onde eu tinha apurado ontem, eu tenho 2 informações. A primeira é que não tinha entrado em contato com o pessoal do Mariano Souza, tá? Para contratar o Mariano Souza até ontem à noite. E também a informação que eu tive aqui, o Yuri Romão, ele não queria um técnico estrangeiro. A informação que eu tive é que ele queria um técnico brasileiro, tá? E aí, é um precedente que a gente abre aqui, porque assim, eu acho que nesse momento você não tem que escolher por nacionalidade, você tem que escolher por expertise. Óbvio que se você for pegar aí, historicamente, técnicos que salvaram times de rebaixamento, a esmagadora maioria são técnicos brasileiros. Eu estou aqui especulando aqui um dado aqui da minha cabeça, que eu não tenho os números especificamente, mas se a gente pegar e for puxando, a gente vai ver que são vários técnicos brasileiros. Agora, o Mariano Souza, isso é uma opinião, tá? Seria um técnico que chegaria e levantaria o astral dos jogadores, do clube e da torcida. Ele já chegaria com essas 3 vantagens e entregas para a diretoria. Toda a pressão que está sendo feita e todos os holofotes que estão sendo colocados na diretoria do Sport seriam transferidos para o Mariano Souza. Tá? Então, isso é um ponto também que a diretoria do Sport deveria pesar, porque facilita a vida da diretoria também. Isso quer dizer que o Mariano Souza é melhor do que o Daniel e do que o Jair? Não estou dizendo isso. Inclusive, dos 3, para mim, quem tem um know-how maior nesse tipo de situação é o Jair Ventura. Esse sim, esse é um cara que entende dessas situações. Apesar de repetir aqui, se ele assumir o Sport hoje, seria o maior desafio da carreira do Jair Ventura. Porque ele nunca teria pego um time com uma situação tão complicada quanto a do Sport, que vive uma crise dentro de campo e fora de campo. Né? Ou seja, acho que são 11 jogos e nenhuma vitória, 3 pontos. Então, assim, uma situação extremamente catastrófica. Então, cada um tem sua vantagem. O Daniel é ídolo. O Daniel, dos 3, para mim, é o cara que chegaria com não coloco assim, com o maior rótulo de aposta, que você teria mais uma oportunidade na Série A. Inclusive, salvo engano, a última, eu posso estar falando besteira, tá? Mas a última participação do Daniel Paulista na Série A foi com o Sport. Então, eu posso estar falando bobagem, posso não, talvez ele tenha trabalhado com algum time na Série A, mas eu não lembro, de verdade, eu não lembro aqui. Se você lembra, coloca nos comentários aqui, tá? Então, ele chegaria com esse rótulo de uma aposta, mas uma aposta de um cara que conhece o clube, que tem também a simpatia da torcida, né? Que entende o que é o esporte, então isso também é uma vantagem. Se a gente pegar quem viveu o esporte, ele viveu muito mais do que o Jair Ventura e do que o Mariano Souza agora, ele viveu como jogador. Apesar que ele foi auxiliar, mas ele viveu muito intensamente como jogador. Então, cada um tem as suas particularidades.
Eu acho que não pode fugir desses 3 nomes, na minha visão. Acho que não pode fugir desses 3 nomes, porque os três têm identificação com a torcida, conhecem o clube, e desses 3, o Jair Ventura é o cara que ele viveu momentos como esse. O Daniel Paulista é um ídolo do time, do clube, e o Mariano Souza, ele traria essa confiança, esse hype, empolgação da torcida, cara. Imagina até uma coletiva de apresentação com o Mariano Souza, acho que ia quebrar aqui o canal aqui, sem transmitir ao vivo, assim, seria uma coisa interessante. O que eu acho, eu já vi alguns amigos falando que, até o amigo Pedro Maranhão, parceiraço, ele falou porque tem que ter paciência para contratar. Eu acho que não. Eu acho que o Sport já deveria acelerar isso. Inclusive, a janela de transferência já fecha daqui a 5 dias. Tá? Essa mini janela ainda não chegou ninguém no Sport, não tem nenhuma contratação. Nenhuma contratação. E a janela fecha daqui a 5 dias. Ou seja, terça-feira ninguém pode mais contratar, só quando abrir a janela no final de junho, começo de julho. Sabe? Então acho que tem que ter pressa assim para contratar logo esse técnico. Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha, quem você traria, quem seria o cara que você contrataria para dirigir o Sport Clube do Recife. Eu fico em dúvida dos 3 nomes, tá? Vocês sabem a minha opinião, eu sou um cara que gostei do trabalho do Mariano, tá? Apesar de que defensivamente trabalho que deixou a desejar, mas para mim, desses 3, eu colocaria no meu ranking aqui, qualquer um dos 3 que viesse hoje, eu acho que seria interessante, tá? Deixando claro. Mas eu colocaria no meu ranking aqui Mariano Souza e o Jair juntos, ali, e o Daniel Paulista. Mas eu acho que os 3 aí, dos 3 que viessem, seriam bons nomes, porque conhecem o clube, tá? Comenta aí, quer saber a tua opinião. E é claro, já eu tô voltando com mais um conteúdo. Um abraço, é nóis.